Olá, estamos aqui em mais um episódio do Policast e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Heloísa Campos. Ela é nossa cliente na Policenso e hoje nós vamos bater um papo super importante, super interessante para você, dono de negócio, que tem uma empresa, que quer desenvolver a sua liderança, que quer desenvolver o seu negócio, que quer aumentar as suas vendas. Tem muito assunto aqui que nós vamos tratar hoje que é extremamente relevante para você. Então fica aqui com a gente e bora para esse podcast que vai ser imperdível. Elô, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu queria que você inicialmente se apresentasse. Quem é a Heloísa Campos ou a Elô, ou como você gosta de ser chamada? Caio, é um prazer enorme estar aqui com você, receber esse convite. Fiquei muito feliz em poder participar, poder contribuir um pouquinho, compartilhar aí a minha experiência. Podem me chamar de Elô. Elô, Heloísa. Na verdade, eu me apresento como Heloísa Campos, mas todo mundo me chama de Elô. Aquele marketing pessoal, né? A gente tem, eu mesmo, Caio Matos, mas pode chamar de Caio, tá tudo bem. Bom, vamos lá. Eu sou uma pessoa muito alegre, divertida, de bem com a vida, muito focada também em fazer e resolver todos os meus problemas decidido. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou até o final. E aí, essa questão de quem é a Heloísa é uma questão muito interessante. Se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, isso é bom. Eu começaria falando o que eu faço e o que eu tenho. Eu começaria falando, eu sou diretora, blá, blá, blá. Só que eu aprendi que a gente é a nossa identidade. Então, primeiro a gente tem que trazer quem a gente é como pessoa. E eu sou essa pessoa, alegre, divertida e focada nos resultados. E hoje também eu trabalho como consultora empresarial, focada em gestão de pessoas. Na verdade, minha paixão desde o comecinho lá da minha carreira sempre foram pessoas. Eu sempre fui apaixonada por pessoas, sempre fui apaixonada por criar relacionamento com as pessoas. E hoje eu transformei isso numa profissão. Então, hoje eu ajudo lideranças a se desenvolverem, a serem melhores gestores, a lidarem melhor com a equipe, trazendo mais produtividade do time, ajudo a própria equipe a se conhecer, se potencializar, se relacionarem melhor, ter um clima melhor e também as pessoas a venderem mais. Então, tanto profissionais de venda como autônomos, né? Afinal, todo mundo precisa vender. Se você todo não mundo vender... é vendedor, né? Existe esse hábito no mercado de achar que aquela pessoa é vendedora. Não, mas todos vendem. A gente está a todo momento vendendo, né? Se eu estou procurando um emprego, eu tenho que me vender como profissional. Se eu estou em casa decidindo para onde a gente vai almoçar num domingo, eu tenho que vender minha ideia. Vender para onde você Qualquer quer ir. coisa, eu tenho que defender as minhas ideias, me vender o tempo todo. Sim. E a gente se vende desde a minha vestimenta, o meu comportamento, os meus sorrisos, que eu falo, que eu deixo de falar, tudo a gente está se vendendo o tempo todo. Mas trazendo um pouquinho do meu passado, que eu acho que é importante, né, para minha história, situação atual, eu trabalhei, entrei como trainee numa multinacional. Aliás, eu criei meu cargo porque eu fui entrevistada para uma outra vaga. Eu falei, mas para que você está me entrevistando? Eu nunca me candidatei para isso. E assim eu construí a minha vaga de trainee na General Electric. Aí eu ia te falar qual empresa que era. E o programa de trainee da GE é muito legal porque você passa por várias áreas. Depois disso, eu acabei crescendo de uma forma muito rápida. Eu fui para o concorrente, que é a Andritz, e até eu vim para Araraquara por causa dessa empresa. Eu trabalhei por 18 anos nessa empresa e minha última posição eu era diretora de compras e logística. Então eu tinha um time de 25 pessoas. Legal. E aí você vive esses desafios. Esse relacionamento. De se relacionar com a equipe. Desenvolvimento. De se relacionar com os outros pares, né? De convencer, de vender suas ideias, de conversar, de vender suas ideias para a liderança. Eu sempre dei muita sorte com os gestores que eu tive, né? Eram todos sempre, acho que alinhados ao meu perfil, que é muito de pôr a minha opinião. Uhum. Então, eu sempre tive espaço para colocar minhas ideias, para ter autonomia. Eu acho que esse é um dos pontos que me pegava bastante. Eu tive um gestor, que, aliás, foi um grande desafio aprender a lidar com ele, porque não tinha espaço para conversa, não tinha espaço para trazer as minhas ideias. E eu falava, próxima vez que eu conversar com ele, eu prometo que eu vou ficar quieta, eu não vou falar, eu não vou me desgastar.
mas não tinha jeito. A hora que eu vi, eu tava lá tentando defender aquilo. Enfim. E é cansativo, né? É muito cansativo. Então, assim, é muito legal, depois a gente vai entrar nisso. Por que eu dei tanta sorte? Porque eu acabei tendo gestores que, por coincidência, tinham perfis parecidos com o meu, que me davam essa liberdade de trazer ideias, de contribuir, de fazer coisas, né? Uhum. De ter essa autonomia. Eu preciso muito de autonomia. Então, eu tive essa experiência muito forte com a equipe, com meus fornecedores, né? De realmente trabalhar nessa parte de gestão, vivenciar processos. Até hoje, às vezes, a gente vai para as empresas e alguns problemas das empresas. Gente, mas isso é tão mais simples porque a gente tinha essa vivência todos os dias, né? Às vezes o pequeno empresário, tudo é novo para ele. Então, essa minha experiência de vivência nas empresas, numa multinacional, com muitos treinamentos que eu tive, me ajuda muito na minha área hoje. Mas você acha que esse problema simples que para a multinacional é simples, mas para o negócio menor, empresário menor, é algo muito grande? Você acha que esses problemas também não existem nas multinacionais? Nossa, existe. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu tive uma experiência também profissional, não tão distante, que eu tive contatos com multinacionais, com empresas grandes, e eu vivi algumas situações que eu olhava e falava, não é possível que essa empresa tem esse problema. Não é possível que essa empresa... Como assim vocês estão falando disso? Algo que quando eu cheguei, eu achei que ia ser algo tão profissionalizado, tão tudo organizado, e era o contrário, assim. Eu olhava e falava, opa, o que tá acontecendo aqui? Você acha que, independente do tamanho também, né? Envolve pessoas, né? Então, vai do preparo daquela pessoa, de como aquela pessoa lida com as outras pessoas, entende de pessoas, né? Na própria estrutura da empresa, tinham gestores que tinham uma determinada conduta e eu tinha uma outra, por exemplo. Para mim, sempre foi muito importante. Toda segunda-feira a gente tinha reunião de diretoria de manhã. Uhum. Então, a gente discutia as estratégias, entendia quais eram os projetos futuros, o que ia acontecer, os problemas que estavam acontecendo, de que forma que a gente se preparava. E toda segunda-feira à tarde eu sentava com o meu time para repassar tudo que a gente viu de manhã. E aí o meu time era o espalhador da notícia, porque os outros departamentos não tinham isso. Então eu sempre prezei muito isso, sempre prezei cumprimentar. Chegava todo dia de manhã, eu cumprimentava todos os colaboradores. Para mim, essa parte da relação sempre teve muito intrínseca, teve bem né? próximo. Então, para mim era natural, né? Mas assim, qual era até uma das coisas que me fizeram desgastar dentro da empresa? Foi a questão de jogar a bola, né? De tipo, de buscar culpados. Juro, eu gastava 60% do meu tempo buscando a causa, quem era o responsável por aquele problema. A gente trabalhava com usina hidrelétrica. Então, como que funciona a usina hidrelétrica? São projetos gigantes que, se faltar um parafuso na obra, a obra vai parar. Para tudo. Para tudo, você não consegue montar e você tem multa de R$1 milhão por dia. Imagina o estresse que gera por causa de um parafuso. E aí, o que acontece? Compras é sempre o culpado de tudo. Uhum. E aí vinha aquela bola. Porque não, foi isso. Foi esse departamento. E aí, em vez de vamos resolver, não importa quem provocou, vamos achar a solução. E não, era sempre a busca do culpado. Então, para mim, isso foi uma coisa que me desgastou demais. E você acha que isso é um problema que passa pelas lideranças? Totalmente, né? Porque, na verdade, passa por todo mundo, é cultural. Eu acho que o Brasil tem um sério problema de autorresponsabilidade. Inclusive, esse é um dos temas que eu dou treinamento, de criar essa cultura de para de reclamar, para de criticar, para de se vitimizar, para de buscar o culpado e vamos focar o que eu faço na solução. Como que eu vou construir e não esperar da empresa? Como que eu vou reagir de forma diferente às coisas que estão me acontecendo? Então, ter essa postura de construção, né? E
E as empresas e as pessoas têm muito isso, né? O próprio. Outro dia eu estava dando um treinamento numa empresa, 250 colaboradores, super engajados. Não sei o quê, dona, pode deixar, eu vou ser um marido melhor. Dona. E aí vem o dono da empresa que você fala: não estamos aqui buscando. Olha, porque quem achar algum negócio aqui errado pode falar que eu vou. Gente, falei, meu Deus, não entendeu nada. Tá tudo E errado. tudo vem do dono, tudo vem de cima. Então, o dono precisa assumir a responsabilidade, o dono precisa criar essa cultura dentro das empresas para que todo mundo passe a entender que isso é importante, que todo mundo tem um protagonismo, que todo mundo tem que trazer contribuição, que todo mundo tem que participar. E aí você citou a palavra cultura ou cultural umas 2, 3 vezes. Você acha que algo que está implementado por meio de cultura, tá? Todo mundo naquela empresa sempre fez daquela forma. Você acha que aquelas pessoas que estão ali podem ser treinadas, capacitadas, ajustadas e elas serem as pessoas que vão virar esse jogo? Ou não? Tá tão intrínseco dentro daquele grupo de pessoas que precisa, sei lá, trocar uma liderança, trocar a equipe, trazer gente nova, ou é possível treinar, desenvolver uma liderança ali que existe e essas pessoas podem ser moldadas para atingir a sua melhora, a sua Acho que todo mundo performance? pode ser desenvolvido e pode ser treinado. Tudo vem de cima, né? Então, pensando em empresas menores, qual é a visão desse dono de empresa, desse gestor principal responsável pelo negócio? Qual é o comportamento dele no dia a dia? Então, uma repetição de comportamentos, a soma dos comportamentos acaba se tornando a cultura de uma empresa. Então, não adianta só ficar nas palavras, né? Qual é a prática que aquele dono está trazendo? Ele fala, não, porque eu quero que todo mundo contribua com opiniões, mas E ele ele não não escuta escuta ninguém. ninguém. Eu vejo muitos líderes falando assim, a minha equipe não contribui, a minha equipe não traz ideias. Tá, quantas vezes você perguntou? Quantas vezes alguém veio te trazer alguma coisa e você está aberto? Quantas vezes você, em vez de trazer a resposta que é mais fácil, você fez essa pessoa voltar e pensar numa solução? Porque é cômodo para os dois lados, tanto para o líder, que muitas vezes é aquela pessoa mais dinâmica, mais acelerada, que acaba, é mais fácil para ele sair fazendo, então é mais fácil ele falar sim ou não, do que ele ensinar a fazer ou fazer a pessoa voltar, trazer uma resposta. E do outro lado também vira acomodado, porque é muito mais fácil delegar a responsabilidade para o gestor que tomou a decisão, se der errado, a culpa foi dele. Então, de novo, a autorresponsabilidade, né? Mas aí, a partir do momento que esse líder, ele traz a visão, traz onde a gente quer chegar, cria valores da empresa e realmente aplica, traduz aquelas palavras bonitas em comportamentos esperados dessas palavras. Então, olha, integridade. O que significa integridade? Olha, eu espero esse tipo de comportamento, eu aplico esse tipo, eu valido cada comportamento disso que acontece, eu não vou tomar decisões com base em não integridade. Então, eu aplico isso no dia a dia, eu traduzo isso para uma linguagem fácil da equipe toda ser entendida. Então, quando a equipe ela começa a participar, começa a se sentir parte, eu acho que aí você começa a realmente treinar e desenvolver todo uma empresa de forma diferente. Dentro disso que você tá falando, você tá contando, falando sobre isso, eu tô refletindo. Eu abri a agência em 2015. Então, esse ano vai fazer 9 anos que eu tenho agência. Até metade do ano passado, mais ou menos, eu sempre fui muito centralizador. Tipo, muito, assim. Por quê? Eu não virei empresário porque eu queria ser empresário. Eu era uma pessoa, eu era um designer que mandava bem em vídeo e me formei em publicidade por ser totalmente apaixonado por criação. Na minha cabeça, estava longe um dia ter uma empresa, ter uma equipe, gerir pessoas. E eu acho que esse problema que eu enfrentei é o que a maioria das pessoas enfrentam também no negócio local, principalmente. É uma pessoa que ela tem muita vontade de crescer, ela tem algumas habilidades que ela manda bem, só que quando ela vê, aquilo virou um negócio.
virou uma empresa e ela é detentora do conhecimento máximo daquilo. Só que ela precisa de mais pessoas junto com ela para que o negócio cresça de verdade. Então ela precisa desenvolver essas habilidades de liderança, de confiar nas pessoas. E aí, para mim, o que era mais complicado, que foi o mais difícil, e hoje eu tenho assim bastante consciência de que eu consegui abrir mão disso, era dessa confiança de, eu sei, se eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo. Mas a outra pessoa fazendo, eu tenho que ficar com medo de, nossa, será que ela vai fazer do jeito que eu queria? Será que não? E eu te falo assim, de forma muito clara, teve muitas coisas nesses últimos tempos que eu olho, eu falo, nossa, se fosse eu teria feito assim. Só que se eu gerar intervenção em tudo, eu nunca vou conseguir desenvolver aquelas pessoas. Uhum. Se tudo que elas fizeram, eu falar, não, porque faz assim, não assim. E aí, qual foi o que eu desenvolvi em relação a isso? Se eu vejo que tem uma recorrência de coisas fora de como eu pensaria, aí eu faço intervenções. Aí nessas intervenções eu falo, nessa situação, nessa, o melhor caminho teria sido esse. Uhum. E aí eu vou corrigindo de uma forma mais agrupada de situações. Mas não toda situação gerar uma intervenção, porque eu notei, eu fui acompanhando isso, que isso eu quebro... Eu gero uma barreira de desenvolvimento criativo, eu gero uma barreira de desenvolvimento profissional, até da questão da autorresponsabilidade. As pessoas vão olhar e falar assim, nossa, tudo que eu faço nunca tá bom, então deixa ele me pedir. Essa foi uma visão que eu tive por muito tempo. Nossa, essa pessoa aqui, ela não tá mais desenvolvendo nada. Aí quando eu olhava o histórico, era um histórico de uma pessoa que tudo eu mandava fazer. E esse tudo mandar fazer não desenvolve. Então, acho que você tá falando isso, eu fui lembrando, mas vê, o ciclo de desenvolvimento. Sim. Foram quase 7 anos e meio para agora, nesse último ano e meio, um ano, vamos falar assim, de uma forma mais recorrente, eu ter essa consciência de que, infelizmente, querendo ou não, eu não posso ficar colocando minha interferência em tudo. Isso que você trouxe é o caso típico que acontece. Eu fiz o Empretec, não sei se você já ouviu falar do Sebrae. É um curso muito, muito interessante que trabalha essa questão da mentalidade, do empreendedorismo. E a maioria das pessoas que faz o Empretec são empresas menores que o dono da empresa era do operacional. E aí, para ele, é rotina, né? É igual a gente fala no mundo corporativo, a pessoa veio da área técnica e, de repente, de um dia para o outro, ela vira gestor. Então, ela está acostumada a pôr a mão na massa. Mão na massa, é fazer tudo. E aí, é muito difícil ela mudar a cabeça dela e entender que a hora dela... Ela pode fazer, sim, mas a hora dela é muito cara para fazer essa atividade. Que a hora dela pode ser muito melhor aproveitada a partir do momento que ela usa para fazer isso de forma mais estratégica, que ela precisa começar a delegar. E uma das grandes dores dos gestores, dos donos de empresas gente, eu não tenho tempo para nada, não sobra tempo para nada, eu estou sobrecarregado, a empresa não roda sem mim. Mas por quê? Porque eu não delego. Exatamente isso que você falou. Eu tô a todo momento ali no operacional, eu acho que eu faço da melhor forma, eu faço da forma mais rápido, e aí eu não dou espaço para minha equipe. Então, é muito importante esse gestor tomar essa consciência e começar da mesma forma que você fez, e saindo desse operacional, dando mais liberdade para a equipe. E a gente pode deixar claro para quem está assistindo a gente que não é fácil mesmo. Não é fácil. Eu falo por experiência, não é fácil. E você precisa virar essa chave. Você tem que se controlar. Você precisa virar a chave que você é o dono. Que a sua hora precisa ser melhor utilizada, que não é legal, a empresa não vive sem mim. Tá errado. Para você poder ter férias, para você ter uma vida, para você poder aproveitar a família, a empresa precisa viver sem você. Esse viver sem você foi a experiência que eu tive esse ano, assim, eu nunca tinha tirado férias com a agência. Em janeiro desse ano, foi uma semana, foi a primeira vez, mas foi uma semana totalmente off. Aí eu conversei com as minhas líderes e falei, vou tirar uma semana de férias, qualquer coisa vocês me chamam. E aí foi uma semana que eu não precisei, ninguém me chamou, ninguém me procurou. E aí foi chegando metade da semana, gente, será que tá tudo certo? Aí quando foi na semana seguinte que eu fui conversar com elas e eu fui revisar coisas de cliente, tava tudo rodando. Falei, nossa,
não precisou mesmo de mim. E isso é muito bom, porque você entende que você está desenvolvendo bem as pessoas que Sim. estão próximas de você, Mas isso né? também envolve uma mentalidade mais madura, vamos chamar assim. É. Porque a pessoa fica com aquela síndrome do filho que me Ai, que abandonou, tá tô fazendo? perdendo poder, né? As pessoas enxergam isso como não ser chamado, não ser solicitado, ou as coisas andarem sem mim, como tô perdendo meu espaço, eu não sou mais importante. Mas não, você é justamente o contrário. A sua capacidade precisa ser gasta em outras atividades muito mais estratégicas. Sim. E aí, uma outra coisa bem interessante que você trouxe é essa questão do espaço para a equipe poder ter essa liberdade, né? E você não fica. A maioria vem com essa questão muito da crítica, né? Parece que o bom é obrigação, né? Fazer bem feito é obrigação, e aí só vem. Isso nunca traz um elogio, e só quando faz errado que vem a crítica. É. E aí a pessoa fala: putz, tô me matando aqui e nada tá bom. Ela não entende que tudo que ela fez estava bom e só esse ponto. Então, o gestor precisa tomar muito cuidado também com os elogios, com a celebração, de trazer essa questão do positivo, né? E aí você vai juntando e vai construindo, né? Para dar espaço para a equipe pensar sozinha. Sim. Uma coisa que assim marcou a minha vida foi num dos meus primeiros dias de trabalho, eu era trainee, e eu trabalhava numa sala com outras 3 pessoas mais velhas, mais experientes. Essa pessoa é um contato meu até hoje. Ela virou para mim e falou assim: existem 2 tipos de pessoas. Uma, o gestor vai pedir para ela fazer uma bola, desenhar uma bola, um círculo. Ela vai ficar perguntando assim: mas de que forma que você quer essa bola? Não, mas esse círculo é pequeno, é grande, é de que... E aí, conclusão, não sai bola nenhuma. Ela tá esperando O outro vai lá e vai desenhar um quadrado. E aí vai mostrar para o gestor vai falar assim: nossa, que legal, parabéns, não sei o que. Não, vamos parar aqui essa aresta, separa mais essa, não sei o que. Vai lá, e aí vai e volta. No fim, o quadrado virou uma bola. Então, isso me marcou muito, essa atitude dos 2 lados, tanto do gestor validar e ir lapidando as ideias, mesmo que não estejam perfeitas do jeito que ele quer, e o funcionário de ter essa iniciativa, ter essa vontade de querer fazer e ter essa independência. Vamos lá, vamos trazer, vamos colocando as questões e uma hora vai dar certo. Então, acho que isso é um ensinamento que eu trouxe para minha vida e fica aqui pra gente hoje. Vale aí para todo mundo. Mas dentro dessa questão, então, de liderança, a gente falou muito do comportamento do líder. Mas vamos lá, eu sou zero. Eu lidero uma equipe, mas eu não consigo desenvolver minha liderança. Existe possibilidade? Quais são os primeiros passos? O que eu tenho que fazer? Eu preciso desenvolver uma liderança, eu tenho uma equipe, a minha equipe tá ruindo, a minha empresa não tá andando, não tá funcionando. Eu reclamo toda hora que eu nunca consigo ter profissional bom comigo. Uma coisa que a gente está conversando um pouquinho no off. A gente fala muito hoje da questão do turnover, das pessoas não ficarem na empresa. Será que isso é uma verdade absoluta? Será que, como líder, a gente também não consegue desenvolver algo para que as pessoas fiquem um pouquinho a mais na empresa, gostem um pouco mais de estar ali? Porque quem sabe, por que eu trabalho? Eu sempre falo isso com a minha equipe. Eu sei que vocês trabalham pelo dinheiro. Primeira coisa, é pelo dinheiro. Não, nem todos. Será? Cada um tem o seu motivador. Mas eu acho... Não, entendi. Mas acho que a maior parte das vezes é assim. Paga bem? É o que eu espero? É porque... Então, assim, financeiramente as pessoas têm um caminho. Mas, enfim, isso vai ensinar pra gente aqui agora. Como desenvolver uma boa liderança? Como fazer com que as pessoas confiem nesse líder? Confiem no que ela tá falando, nas propostas? Existe caminho? O que dá pra fazer? Primeiro passo, o líder ele precisa se conhecer. Né? Ele precisa, e a gente fica tão preocupado com o técnico que a gente não para, com a correria do dia a dia, que a gente não para se olhar. E essa foi a principal chave que eu virei depois de toda a formação que eu fiz, saindo, né, desse mundo corporativo e indo para essa parte do autoconhecimento, do desenvolvimento. Então, o primeiro passo para qualquer pessoa que quer se desenvolver é parar para se olhar, é o autoconhecimento. Porque a gente faz muita coisa no automático que a gente não tem nem consciência, a gente não se escuta, a gente não percebe o nosso tom de voz, a forma que a gente fala, o jeito que a gente fala, qual o meu ritmo. Então, o primeiro passo é eu me olhar, entender
quais são os meus comportamentos, qual é a minha linguagem, qual é o meu ritmo, qual a forma que eu delego, qual a forma que eu tomo decisão, o que me motiva, qual é aquele meu motor propulsor que vai fazer eu querer mais, vai fazer eu querer chegar no resultado. Então, é realmente se olhar em profundidade. Primeiro passo, entender o que eu tenho de bom, porque a maioria das pessoas está tão focada em levantar o que eu tenho que melhorar. A gente está nessa cultura de, eu tenho que me desenvolver. Tá, ok. E ela não vê nada de bom, né? Mas o que eu tenho de forte? Inclusive, essa é uma das perguntas que eu faço também nos meus atendimentos. Quem é você? O que você tem? A pessoa não consegue listar 5 características positivas. Esse é o maior desafio das pessoas. Agora, se eu falar, o que você tem que melhorar? Nossa, a lista é infinita. Então, primeiro passo, o que você tem de bom? Como que você vai usar o que você tem de bom a seu favor? Você pode chegar naquele resultado usando o que você tem de bom. Você não precisa modelar uma pessoa que é completamente diferente de você. Que nesse mundo digital que a gente vive é o que mais acontece também. Pois é, a gente fica ali vendo... Tentando ser igual às coisas o palco, né? De um monte de gente com aquelas frases feitas, com aquele, né? Você não enxerga os bastidores, ou a pessoa tem um estilo diferente. Para ela, é fácil chegar e... no ambiente quando ela não conhece ninguém, se apresentar e, vem cá, tal, conhecer gente. Para você, talvez não seja. E aí, como você vai se frustrar? Não, talvez seja mais fácil você chegar e conversar no 1 a 1, abordar o amigo do seu amigo. Então, é alinhar as expectativas. Talvez nesse seu jeito mais reservado, tal, você vai comendo pelas beiradas, vai conquistando, vai ouvindo mais, vai fazendo mais perguntas, e você consiga ter mais resultado ainda do que aquele que chega mais apressado. Então, eu falo que é muito importante pegar o que você tem de bom e realmente pôr em prática e traçar estratégias para você conseguir os seus resultados com o que você tem de bom. E você acha que isso é o tempo? A pessoa, ela precisa de alguém provocando. Precisa trazer consciência, senão... Não é só a experiência. Não é só a experiência. É realmente trazer essa cutucada interna. Porque se a gente não tiver alguém externo fazendo perguntas para a gente refletir, a gente não para olhar. Trazendo ferramentas para a gente se olhar, a gente não para. E eu vivi isso. Foram 18 anos no mundo corporativo, achando que eu sei tudo e tal, e vamos lá. E eu fui fazer um processo de coaching, eu fui fazer minha formação de coaching para descobrir o que eu queria fazer da vida. Nunca passou pela minha... Nossa, eu tenho que me olhar, não. E aí eu vi um monte de disfunção, né? A questão do fazer para ser, e a questão de estar querendo aquela coisa, aquele desespero para conseguir o resultado e tal. Então, assim, é fundamental a gente se olhar. Traz consciências que a gente nem imagina, né? Primeiro passo, se olhar. Segundo passo, começar a entender de pessoas. Entender que o que funciona para mim não vai funcionar para o outro. O que é bom para mim, a minha linguagem, a minha forma de me comunicar, talvez essa autonomia que eu gostava de ter, essa questão de gostar de desafio. Se eu chegar para um funcionário meu que não é desse estilo e falar assim, olha, eu tenho um problema aqui que nunca ninguém conseguiu resolver. Vai lá, Caio, resolve. Se dá o seu jeito. Eu falo, como assim? Eu? Imagina! Então, você tem que adaptar, você tem que entender. Para, primeiro, conseguir atrair as pessoas certas, entender o que você precisa exatamente para cada vaga, quais são as competências, e buscar no mercado pessoas com essa competência, não pessoas parecidas com você. A maioria das pessoas contrata quem é parecido, quem se identifica ali na hora da entrevista, quem vai conseguir falar melhor na hora da entrevista, e talvez não seja isso que você precisa. Nossa, eu tive experiência recente assim. O ano passado foi um ano que eu contratei bastante gente, e aí teve algumas pessoas que eu contratei porque eu gerei uma identificação, e aí no desenrolar do trabalho não fluiu como eu esperava. E teve pessoas que eu não tive tanta identificação, que eu fiquei até com algumas dúvidas sobre estilo de vida, sobre algumas coisas, e que no trabalho se desenvolveu muito bem. Então, isso também fez bastante sentido para mim. Eu consegui ter eu refleti sobre isso. E você falando agora, acho que é um caminho que faz sentido. Mas, assim, né? é entender, é parar para pensar exatamente o que você precisa para essa função. A pessoa vai fazer o quê? E que competências ela precisa ter?
Às vezes ela vai trabalhar, por exemplo, com TI, com programação, ou ela vai escrever copy, sei lá. Então precisa ser uma pessoa, trazendo para a área do marketing, né? A pessoa mais de bastidores, mas ela precisa ser uma pessoa concentrada, reservada, atenta aos detalhes, Não precisa ser tão faça mais pesquisa. expansiva, tão comunicativa. Aliás, nem tanto. Ela não pode ser, ela tem que ser o oposto. E aí, talvez ela não vá se destacar numa entrevista. Você tem que ficar ali, cutucando, fazendo perguntas. Mas ela é a pessoa certa para a vaga. Sim, verdade. Então, você precisa ir para essa entrevista sabendo exatamente que competências você precisa. Sei lá, a atividade é muito operacional, muito repetitiva. Quem não tem essas características de vamos falar, de gostar de rotina, não vai conseguir ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Sim. Né? Vai querer mudar, né? Então você precisa ter as pessoas certas, a forma que você vai se comunicar, você vai dar feedback para cada um, você vai falar. O conteúdo é o mesmo, mas a forma que você vai abordar é completamente diferente conforme o perfil de cada um. Então, o líder, ele precisa entender de pessoas para ele conseguir trazer essa inspiração, conseguir trazer essa comunicação clara. As pessoas saem das empresas por falta de comunicação, porque elas não se identificam com o líder. Então, o líder, que é a pessoa que está comunicando, que precisa entender que a responsabilidade dele não é o que ele fala, é que o que o outro Tá entende. entendendo. Sim. Né? E aí, quando ele entende de pessoas, ele consegue flexibilizar essa comunicação. Então, a gente pode falar que ele precisa primeiro se conhecer, para depois entender das pessoas, e aí ele vai juntar o que ele tem de autoconhecimento com o que ele está conhecendo dos outros e poder se comunicar bem. Poder comunicar bem. Ele precisa também trazer o norte. Onde que a empresa quer chegar? Qual é a direção que aquele meu departamento Ou se só está fazendo, né? Porque senão cada um vai para um lado, né? Eu me via nesse papel e para mim funcionou muito bem. Eu acho que é uma estratégia que funciona bem. Qual é o norte? Onde a gente quer chegar? Todo mundo está alinhado com isso? E quais são as barreiras? Né? Qual é a calçada, né? Então, assim, você tem a rua, você tem a estrada e você tem as faixas. E aí o funcionário ele tem que ter uma certa liberdade para transitar entre as faixas. Às vezes ele vai chegar ali, fazer o que você precisa, mas dando um monte de volta dele. Né? E ele vai chegar ali e talvez trazendo contribuições diferentes da forma que você pensaria. E essa diversidade de opiniões dentro de uma equipe é muito, muito rico. Então, tem que ter essas barreiras e tem que ter essa liberdade para as pessoas poderem executar, né, dentro dessas barreiras. Então, isso é muito legal. Então, tem que trazer o direcionamento, trazer a clareza, construir junto, entender qual é o sonho de cada colaborador. Uma vez um colega trouxe isso, eu achei muito interessante. Quando ele vai contratar alguém, ele pergunta qual é o sonho dessa pessoa. E aí ele transforma a empresa como um parceiro para essa pessoa conseguir o sonho dela. Eu acho que quando a pessoa ela se sente parte, ela se sente que a empresa ajuda, é uma forma, um meio dela realizar o sonho pessoal dela, ela se dedica muito mais. Então, ela se sente ali dentro do barco também. E ela vai lutar por aquele propósito da empresa, né? E vai trabalhar de uma forma completamente diferente. Sim. E quais são, dentro dessa rotina, né, do líder, o que você enxerga que são os desafios mais comuns, assim, para conseguir atingir esse autoconhecimento, conhecer as pessoas? O que você entende que sejam, assim, os desafios que eles mais enfrentam para que isso aconteça? Acho que a gente já trouxe um pouco, né, do desafio desse operacional, da Você acha que a falta de tempo talvez é o que mais... questão de tempo, né? De não pensar de forma estratégica e pensar muito operacional, acho que é um grande problema. É o que mais acaba travando porque essa rotina. Sobra tempo de você se preocupar com o outro, né? Então, da mesma forma que o funcionário às vezes está falando, não tem engajamento, porque
fala que a pessoa não está ali comprometida, troca a empresa por qualquer valor e tal, mas você como líder, você tem dado atenção, você tem feito aquele funcionário se sentir especial, você está se comunicando com aquele funcionário, você está dando feedback, né? E um feedback de vamos construir junto o seu desenvolvimento, não é você fez isso errado, né? Vamos dá trabalho treinar as pessoas, né? Sim. Então, assim, precisa desse tempo para desenvolver as pessoas. E aí falta tempo, né? A pessoa nunca tem tempo. Não consigo parar para treinar, eu não consigo parar para conversar, eu não consigo parar para dar esse alinhamento, pensar no estratégico. Qual é o planejamento estratégico? As pessoas vão fazendo. Então, eu atuo também fazendo a empresa pensar nesse planejamento estratégico, que é onde eu tô e onde eu quero chegar. E aí definir projetos mais a longo prazo, projetos mais elaborados, que envolvem mais tempo, para você chegar de um ponto A para um ponto B. Uhum. E o que acontece? As pessoas se envolvem no operacional, se envolvem em pagar incêndio e não consegue chegar ali. Isso quem pensou no estratégico, porque a maioria não tem nem tempo para parar para pensar no estratégico. E aí uma dica, né, uma coisa que talvez a pessoa possa, uma ferramenta, vamos chamar assim, melhor do que dica, que a pessoa pode usar é pegar e mapear de meia em meia hora 2 dias da rotina dela, 2, 3 dias. A cada meia hora vai lá e anota alguma coisa que te faça lembrar o que você está fazendo. Depois, você volta nessa lista e você vai classificar cada uma dessas atividades. Eu tinha que estar fazendo agora? Primeira pergunta. Eu poderia estar fazendo em outro momento? Legal. Segunda, eu precisava estar fazendo ou outra pessoa poderia estar fazendo? Ou eu poderia eliminar? Então, você vai ter a diferença entre o urgente, o importante o urgente eu tenho que fazer e tenho que fazer agora. Eu tenho que fazer agora. O importante eu tenho que fazer, mas eu posso reorganizar essa atividade e fazer num outro momento, que talvez juntando várias atividades dessa ao mesmo tempo, eu economize. Por exemplo, eu vou dar entrada, sei lá, numa nota fiscal. O tempo que eu demoro para abrir o sistema, digitar a nota, fechar o sistema, vamos supor que é 10 minutos. Se eu abro de uma única vez e já faço 10 notas, talvez eu gaste 15 minutos. Né? Então, o importante eu posso fazer isso em outro tempo. O delegar, né? Eu não precisava estar fazendo, outra pessoa poderia estar fazendo. E o eliminar, né? Aquela atividade realmente não me agrega valor, tô ocupado simplesmente. E aí, a hora que você olhar essa rotina, você vai perceber que você pode economizar tempo de várias formas, né? Eliminando um monte de coisa, delegando um monte de coisa e reordenando um monte de coisa. Isso vai te sobrar tempo para bloquear um dia ou um período para você só focar no estratégico. Sim. E aí é bloquear. O mundo pode estar caindo, você vai estar focado naquele. Porque se você não colocar isso como prioridade, nunca vai acontecer. E alinhar a comunicação. Realmente, eu trabalho com a parte de perfil comportamental, né? Então, de mapeamento das pessoas. É uma ferramenta que permite você ter certeza absoluta de qual é o comportamento, qual é o motivador que a gente falou. As pessoas são movidas por 6 coisas diferentes. E aí, muitas vezes, eu sou movido pelo dinheiro e eu acho anotei. que Na hora que você falou cuidado, eu anotei porque eu ia te perguntar pra você entrar em detalhes. Cuidado por quê? Vamos voltar nisso depois. Mas vamos trazer em relação à ferramenta. Então, ela te traz certeza de qual é o comportamento, qual é o perfil de cada pessoa, de que forma você tem que se comunicar. Então, você como líder, conhecer você e conhecer cada um da equipe para você conseguir alinhar sua comunicação, dar o feedback da forma correta, se sentir mais conectado, né? Realmente criar maior conexão com aquele colaborador, isso vai inspirar de uma forma melhor, fazer ele se engajar de uma forma melhor. Então, e também talvez mover as pecinhas de lugar, porque você vai perceber que você tem um monte de gente
talvez não na área adequada, que ela está ali desempenhando, mas ela está gastando uma energia muito grande que talvez em uma outra atividade ela poderia economizar energia. Eu acho que essa gestão do tempo, de saber onde cada um deve fazer a sua atividade, ela é fundamental para isso, né? Semana passada eu tive uma experiência de um trabalho extra que entrou na semana, que ele não estava previsto na nossa agenda, e nem existia, na verdade. E era de um cliente pra gente que ele precisava muito daquele material. E aí, como eu ia impactar muito a nossa demanda, eu assumi 100% daquele trabalho, fiz 100% dele. Só que aí eu aproveitei desse trabalho e eu cronometrei todo a minha operação daquele trabalho, desde o que eu planejei, todo o processo. E aí eu tive um espaço de tempo que foi o tempo desde que eu iniciei até a entrega. E aí eu consegui gerar uma reflexão até para interpretar melhor como eu distribuo as minhas demandas internamente. Porque um trabalho como aquele, agora eu sei, no ajuste que eu fiz, o tempo que eu levei para fazer. E eu sei que eu não posso, por exemplo, exigir da minha equipe, num trabalho similar a esse, que ela faça em um tempo menor do que eu fiz, e nem o dobro de tempo que deveria ser feito. Então foi uma oportunidade que eu tive, gerenciando o meu tempo, de testar uma demanda recorrente nossa para validar o tempo que aquilo faz, para eu saber se a minha equipe, quando ela está executando, se ela está executando numa performance positiva ou não. Ou muito rápido, e aí na entrega não é uma entrega satisfatória, ou muito demorada e você falando, opa, poderia ter sido em menos tempo. Então essa gestão de tempo, ela também me proporciona a gerir melhor como eu gero as demandas para minha equipe, né? Então acho que isso também se encaixa nesse padrão de conhecimento, de interpretar as coisas, né? Sim, muito legal. Faz total sentido. E aí, voltando para a história dos motivadores. Dos motivadores. Eu anotei para perguntar de novo aqui. Eu fui falar, as pessoas trabalham por dinheiro. Eu falei, opa, cuidado. Então, vamos lá. A gente tem 6 motivadores universais. O primeiro deles é a busca do conhecimento. É aquela pessoa que se sente motivada quando ela está aprendendo coisas novas. E esse aprender pode ser conversar com pessoas diferentes, estar envolvida num projeto diferente, enfim, ela tem aquela vontade de aprender, ela nem sabe para que ela vai usar isso, mas ela tá lá. Ela gosta. O econômico, né, que é realmente aquele senso de utilidade, é eu olhar o custo-benefício das coisas. Então, quanto eu vou investir de tempo, quanto que eu vou ter de retorno, né? E precisar ter aquela sensação de que eu estou saindo do lugar, de que eu estou produzindo. E aí eu sou motivado pela bonificação, pelo dinheiro, quanto mais melhor e tudo mais. O outro é o reconhecimento. Então, tem pessoas que para ela é mais importante a validação do trabalho, o reconhecimento, eu chamar a pessoa ali e falar assim, nossa, olha que legal, puta de um trabalho, do que eu pegar e dar um cheque para aquela pessoa. Eu sou uma pessoa movida a reconhecimento. Uma vez eu ganhei um bônus, aí meu chefe falou assim, você viu que a gente depois... Eu vi. E fiquei pensando, maledeto, nem para me agradecer, nem para elogiar meu trabalho. Então, para mim, vale muito mais saber o impacto do meu trabalho, né? Ter o reconhecimento das pessoas. Outro é o ambiente de trabalho, é a harmonia. A pessoa pode ter o melhor salário do mundo, o melhor cargo do mundo, se ela está num ambiente que não é legal para ela, que ela não se sente bem, ela vai sair. É aquela questão também do propósito, né? De eu estar ali, estar conectado com as minhas ideias. Então, para ela, é o estético, é a harmonia. Tem outras que os valores precisam estar alinhados com a empresa. É a pessoa que vai brigar por defender os ideais dela, defender as bandeiras. E aí, quanto mais ela está num lugar que os valores estão alinhados com dela, mais ela se sente bem, mais ela se sente motivada. Então, eu dou isso muito como exemplo também. Às vezes, eu vou oferecer R$200 de bonificação e R$100 de contribuição num treinamento. Mas se para a pessoa o treinamento, o teórico é mais importante, ela vai perceber mais valor em R$100 do que nos R$200 em dinheiro. Ela não consegue fazer a conta, é inconsciente que R$200 ela compra 2 treinamentos. Por exemplo, eu tive uma empresa
era o dono de uma escola, de uma rede de escolas numa cidade aqui da região. Ele estava contratando uma pessoa, a gente analisou o perfil dessa pessoa, né, o relatório, os motivadores, e ele começou assim, não, porque eu já conversei com ela, que a cada 10 clientes novos ela vai ganhar um aumento de salário, não sei o quê, não sei o quê. Falei, pode parar. Dá uma bolsa de estudo para o filho dela, que ela vai ser muito mais motivada. Porque o maior valor dela disparado era o teórico e não o econômico. Tem gente que o econômico é o último. E a pessoa, inclusive, ela busca tanto conhecimento que ela não consegue nem transformar isso em prática, ela não consegue perceber que ela já aprendeu o suficiente, que ela já tem o suficiente, que ela pode já começar a ganhar dinheiro. Então, quem tem o econômico como um dos mais baixos também precisa tomar cuidado, né? Que você tem que ter um balanço, né? Olhar para aquele momento da sua vida, seus valores, seus motivadores estão alinhados com os seus objetivos, que às vezes você não consegue conquistar seu objetivo porque o seu valor, o seu principal motivador não está alinhado. Aquela velha frase, ele é pago para isso, não faz sentido nenhum. Porque ele é bom para você. Então, para você, isso vai ser bom. Mas é talvez pago para fazer isso. Não tem sentido nenhum essa frase. Se o dele não for econômico. Ele não tá nem aí. É. Quantas pessoas preferem estar no home office, como a gente estava falando também ali nos bastidores, preferem estar numa empresa que os valores estejam alinhados. Peguei também uma outra cliente que ela estava a ponto de pedir demissão. Que eu não gosto, não vou pedir demissão hoje, vou deixar. Eu tenho a devolutiva, eu faço processo de devolutivo individual também. Eu sento com a pessoa para trazer toda a parte de perfil para a realidade dela. Ela falou: eu tenho a devolutiva com a Heloísa amanhã, não vou pedir demissão hoje, vou esperar. E aí a gente percebeu o motivador dela era o social, né? Então ela era uma pessoa que precisava sentir que ela estava contribuindo com as pessoas, com o mundo, etc. E ela não compraria o produto que ela tinha que vender. Então, o problema não estava na empresa, não estava na função de vendas, estava no produto que ela vendia, que não estava alinhado com os valores dela. Aí eu perguntei para ela, falei assim, não tem um outro produto dentro dessa empresa que você compraria? Ah, tem. Então, como que seria trabalhar? Nossa, seria super legal. Ela conseguiu conversar com o gestor dela, mudar para esse produto e ela disparou nas vendas, porque isso foi um grande motivador para ela. Então era um produto que ela realmente compraria, que ela acreditava que contribuía com as pessoas, que mudava a vida das pessoas. Então ela passou a encher o tanque dela de motivador. E ela disparou em vendas. Tem pessoas que se sentem, que têm o valor teórico, que se sentem desmotivadas. Quero largar meu emprego, tal. A hora que você vai ver, é porque você não está aprendendo mais nada novo. Você entrou na rotina, entrou no operacional. Se envolve num projeto diferente que você vai ter uma outra energia. Quem é do reconhecimento também precisa ter um plano de carreira. A pessoa continuou ganhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, só que recebeu um título de supervisor, passou a ter outra energia. Então, é fundamental você entender o que é importante para o outro, não para você. Isso muda também o jogo. E você acha que, então, tudo isso que nós estamos falando, a gente está falando de comportamento, de desenvolvimento de liderança, de pessoas, mas aí tem um caminho que todo mundo busca, crescimento do negócio. Então é aumentar a carteira de clientes, aumentar vendas. Como que a gente conecta todo esse processo com as estratégias eficazes para aumento de vendas? Qual é o impacto disso dentro do negócio quando precisa falar de venda? A gente precisa pensar em todos os pratinhos, né? Então, assim, o negócio precisa ter uma equipe estruturada para dar conta, para entregar, precisa ter uma gestão eficiente e precisa também vender, porque se o negócio não vende, ele não sobrevive. A venda é o coração. Não dá para ser um mundo perfeito na empresa, todo mundo em harmonia, feliz e o negócio não anda. E tudo começa com a venda. E mais importante do que a venda é não só o valor que eu vendi, que é o faturamento, né? Mas quanto sobrou no meu bolso, que é o lucro. O pequeno empresário, e vou até dizer que talvez o médio, não sabe a diferença entre faturamento e lucro. Eu vi um dia você fez um story sobre isso um dia, falando. Aí eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, nossa, gente,
As pessoas não têm esse conhecimento mesmo. Porque a pessoa, a maioria das pessoas... Primeiro, alguns não sabem nem a diferença. Pensa só, porque quanto mais eu vender, melhor. Calma, não sei. Tudo depende, quanto sobra. Às vezes, se vender mais te gera mais prejuízo, porque impacta na tua operação. Sim. Nossa, a gente estava conversando sobre isso antes de iniciar aqui. Sobre essa questão de vender mais, e dependendo do que a gente vendeu, vai gerar mais um impacto na nossa operação como agência do que um lucro líquido ali no final. Porque tudo depende de quanto sobra, né? Por exemplo, minha irmã tem um restaurante de poke. Tem um dos pokes, que é o de salmão, que custa R$50, mas sobra para ela, vamos supor, R$10. O de frango custa 40, mas sobra 20. Então, vale muito mais a pena ela vender mais o de frango, que no final vai ser um valor menor de venda, mas vai sobrar no bolso dela mais dinheiro. E as pessoas, é difícil pensar que talvez vendendo menos vai sobrar mais no meu bolso, né? Então, esse é o primeiro... E algumas pessoas fazem o lucro da empresa. Então, eu vendi tanto, meu custo é tanto e sobrou tanto. Mas ela não rateia esse custo por produto. E aí, no final, talvez ela tenha uma surpresa que um produto está dando prejuízo e está comendo o lucro dos outros. E ela está lá se esforçando para vender aquilo e talvez a margem é minúscula ou dá prejuízo. Sim. Então, você precisa trazer essa consciência de qual é o produto que te traz mais margem. Talvez é o que você não goste, mas é o que as pessoas querem comprar, é o que sobra mais dinheiro para você. Então, precisa ter esse pensamento estratégico de qual é o produto que você vai focar a sua venda. Isso no produto você ainda tem essa conta, aí você traz para o serviço. Mas o serviço também. Vou dar um exemplo do nosso cenário como agência. É muito comum você ter agências, por exemplo, que vai cobrar R$1.000 por mês. Uhum. Para essa agência fazer 10 mil no mês, ela tem que atender 10 clientes. Uhum. Só que operacionalmente ela não consegue ter uma equipe muito grande, porque se ela faturar bruto 10, como que ela vai manter uma equipe que atenda esses 10? Então, assim, hoje o que a gente conversa, que tem falado, vale muito mais a pena um esforço para eu vender para um ticket de R$2.500 e ter um volume menor de clientes e poder ter uma equipe que supra isso, do que eu ter que ter 10 clientes pagando 1.000, sendo que eu poderia ter ali tranquilamente um grupo menor de clientes me pagando mais do que esse grupo. Operacionalmente é quase que o mesmo nível de entrega, um cliente de 500, de 1.000 ou de 3.000, e você consegue aumentar o seu ticket. Então, esse é um raciocínio também que se encaixa nesse perfil da venda, né? Tanto produto quanto serviço. Serviço tem também. Que fazer essa e às conta. vezes, assim, talvez o serviço seja um pouco mais difícil de você ratear. Mas você tem que criar alguma métrica, né? Tipo, métrica do esforço. Não sei quantas horas eu gasto com cada... Ok, quantas horas eu tenho no mês? Grau 1 de dificuldade, grau 2 o grau 1 é 1x, o grau 2 é 2, 3x, o outro é 5x. E ok, quanto que é o seu custo do X e rateia mais ou menos, mas isso te dá uma noção de qual é o custo para executar esse serviço também, para ver o que te sobra, né? Por exemplo, para mim é muito mais rentável. A minha hora é limitada, então eu não consigo atender mais pessoas. Então, o que eu procuro fazer? Pôr mais pessoas na mesma hora, né? Então, se eu atender em grupo, eu posso estar atendendo 10 pessoas ao mesmo tempo do que um atendimento que faz individual. Financeiramente para você. Então, eu preciso olhar, né, de que forma, quais dos meus serviços também, para mim, são mais rentáveis. Quais, talvez, vender para o mesmo cliente, essa venda recorrente, né? Então, primeiro passo na venda é saber onde você vai colocar o foco. O segundo passo é a experiência do cliente, né? O cliente tem pesquisas que mostram que 75% dos clientes estão dispostos a pagar mais por uma experiência melhor, para aquela empresa que atende melhor, que ele se sente melhor, que ele se sente mais conectado, mais bem recepcionado. E aí tá todo mundo de novo focado no preço. Não, porque eu perdi a venda.
como que você está atendendo essa pessoa? Você está falando só do produto? Você está criando uma conexão? Você está preocupado com o que ela realmente precisa? Então, eu ensino meus clientes a gerarem conexão. Eu acredito fortemente que a conexão, o relacionamento vem antes da venda. Então, você gerar a conexão, gerar o relacionamento, você cria aquela empatia, aquela conexão à primeira vista, que o cliente vai talvez pagar mais de você porque ele gostou de você, ele está comprando de você. Essa conexão ela aconteceu de verdade. Você está criando essa fidelização. Então, e de novo, da mesma forma que a gente falou tudo para liderança, os clientes também são pessoas. Então, quando esse vendedor, ou esse autônomo, ou esse dono de empresa entende qual é o comportamento dele, qual é a forma dele se comunicar, etc., e entende que cada um dos clientes também tem personalidades diferentes, também tem necessidades diferentes. Então, como que ele vai humanizar essa experiência? Adaptando a abordagem conforme a necessidade de cada cliente. Tem cliente que quer atendimento rápido. Eu tenho uma amiga que comprou um vestido de noiva em 5 minutos. Que se a vendedora começasse a enrolar muito, querer mostrar muito, ela... Não, quero ir embora, chega, né? Então, não, ela chegou lá com uma ideia na cabeça, o vendedor tem que mostrar exatamente o que ela quer, sem muita enrolação. Agora, tem a outra que vai contar a vida de por que vai casar, como que conheceu o cara e quer aquela vendedora que vai chamar ela pelo nome, que vai se empolgar com a história dela, que vai ficar lá tomando café com ela. Então, para ela é uma experiência estar lá na loja para comprar o vestido da vendedora. Tem o outro que vai querer entender. Ai, mas quais garantias eu tenho? Ai, se eu me arrepender? Ai, não sei. Então, cada um quer um jeito diferente. E quanto mais você personalizar essa experiência, mais conectada, mais venda. Faz muito sentido tudo isso. Porque, assim, a gente cobra muito, por exemplo, a gente trabalha com leads, né? Muito comum, gera lead. Uma coisa que a gente fala muito na nossa rotina de agência é o quê? Principalmente serviço, as pessoas, as empresas, elas querem muito lead. Só que se você olha um histórico, sabe, tem um cliente que no último ano foi gerado 3.000 leads. Esses 3.000 leads, para ele, só tem validade no dia que chega. Se ele não vende para aquela pessoa naquele dia, ela não tem mais nenhuma outra ferramenta de relacionamento com essa base. Então, ela só quer gente nova chegando a todo momento para tentar vender imediatamente, mas ela não tem nenhuma estratégia ou não se preocupa em nenhum momento em trabalhar esses 3.000 pessoas que no último ano demonstrou um interesse produto ou pelo serviço que faz, porque ela quer algo imediato. Então, se ela não consegue desenvolver um relacionamento com aquela base, a ponto de que daqui 3 meses ela vai converter em venda um contato que chegou para ela não meses está desenvolvendo relacionamento provavelmente nem com a base de quem já comprou dela. Comprou e acabou, nunca mais eu converso. Esse lead que está chegando e que ela não está convertendo, como que está sendo a abordagem dela? Ela está falando do produto, falando de preço, ela está sendo educada, porque a educação virou artigo de luxo também, né? Você principalmente nessa conversa digital, né? WhatsApp, mas tipo, oi, e aí? Qual o valor disso? Tanto. Acabou. Não tem? Olá, tudo bem? É muito prazer, eu sou fulano, não sei o quê. Não sei o quê, custa tanto. Mas e aí? O que você está buscando? Entender o que está por trás disso, por que despertou o interesse. E tentar tirar a pessoa do WhatsApp. Criar um relacionamento. Por exemplo, eu fiz uma palestra numa cidade aí da região, onde falei do meu produto e tudo mais. Porta a porta para vender. Pois é, na verdade, quem estava nesse evento não eram os tomadores de decisão. Então, eu tive que ligar para os donos das empresas, sair da conversa do WhatsApp, marcar uma conversa online ou presencial, no Zoom, né, ou presencial, perguntar, entender a necessidade, gerar um relacionamento, gerar uma conexão. E aí sim a venda foi construída. Inclusive, uma das empresas, né, o treinamento era de vendas. Uma das empresas, eu percebi na conversa que o problema dela não era vender. O problema dela era o relacionamento entre a equipe. Ela tinha 25 mulheres trabalhando lá. Eu sou mulher, mas relacionamento entre mulheres é mais desafiador.
E aí ela precisava da integração da equipe, ela precisava da gestão dela, de como ela lidar, até para perceber se ela precisava de tanta gente, né? Se ela tinha as pessoas nos lugares certos, se ela estava cobrando, se ela estava conseguindo a produtividade da equipe ou se ela poderia ter menos gente. E aí eu falei, eu consegui convencer ela a participar do treinamento para ela entender sobre pessoas, para ela conseguir aplicar isso de uma outra forma dentro da equipe dela. Depois a gente trouxe um treinamento personalizado. Então, muita gente me fala, mas como que eu faço? O pessoal pergunta só o preço. Tem que tirar, tem que construir relação. É construção. As pessoas olham muito pra isso. Ai, não, mas ela só quer saber o preço. Não fala o preço. Constrói um relacionamento. Não, eu queria entender um pouquinho. Vamos conversar. Me fala o que você está buscando. Me fala quais são as suas necessidades. E eu quais acho são os seus que desafios. Até para eu entender se meu produto é para você. Meu produto não é para Sim, todo mundo. exato. Eu acho que isso é um ponto importante também. Então Porque se a todo mundo pessoa quer só vender quer o para todo preço, mundo. se ela quer só o preço, insiste em só o preço, ela não tá conectada com o que você faz. Ela tá fazendo comparação de preço. Então, assim, por que você vai simplesmente passar o preço só porque ela tá perguntando? Precisa tentar desenvolver. Senão não vai gerar. Perguntar o preço seja até uma forma do cliente começar uma abordagem. Sim, que é o que a maioria faz. Sabe, né? Exato. Como abordar, ou ele pergunta o preço, mas esperando que venha um pouco mais de informação. mais, né? Que venha uma conversa, que ele se sinta especial. Sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que odeia comprar roupa, odeio passear no shopping, não tenho a mínima paciência. E aí, tem uma loja, eu sou de Campinas, tem uma loja em Campinas que a segunda vez que eu entrei na loja, a vendedora já me chamou pelo nome. Falei, gente, como assim? Faz tanto tempo que eu vim nessa loja, a mulher lembra de mim. E ela lembra meu nome, ela lembra o que eu gosto. Eu pego uma ou duas peças ali na arara, começo a experimentar, de repente ela começa a trazer um monte de coisas que ela já viu da outra vez que eu gostava. E aí, aquela coisa que você experimenta é perfeito. É Fala assim, aquilo. gente, para, não quero ver mais nada, porque tudo que eu ver eu vou querer. Vou querer comprar. Então, quer dizer, a pessoa, ela lembra de você, ela lembra do que você gosta, ela lembra do seu estilo. Então, e ela ajusta depois para você. Então, não é aquela coisa padrão, né? Ah, tem que ser assim. Não, vamos marcar aqui, eu tenho a minha costureira. Então, é super personalizado, que para mim funciona, que talvez para outra pessoa que quer uma coisa mais prática ou o outro que quer mais detalhes não funcione. Então, é importante essa conexão e adaptar, né? Sim. Essa questão do consumo, eu sou um perfil que eu olho, gosto, compro. Eu não pesquiso, eu não procuro, eu não fico vendo se tem mais opções, principalmente roupa, calçado, tudo que é vestuário. Se eu tô andando por um corredor de shopping, eu olho numa vitrine que eu vejo, nossa, bonito, gostei. Eu vou entrar, obviamente, financeiramente couber no bolso, e vou comprar. Não vem assim, deixa eu te mostrar mais peça. Não, eu vim aqui por causa dessa. Você não vai me ver pesquisando coisas. Óculos, nossa, eu tô para trocar de óculos já há um mês, mais ou menos. Eu não comprei nenhum porque eu não bati o olho e não gostei de nada ainda. Tipo, e não faltou opções. Mas eu não consegui trocar de óculos porque eu não olhei pra um e falar, quero esse. E eu também não vou ficar entrando nas óticas e experimentando um monte. Não, eu tive a oportunidade de entrar em algumas óticas, eu entro, só dou aquela olhadinha assim, né? Por outros motivos eu estou lá, mas nada, se não brilhar o olho. Contrário disso, um óculos de sol. Eu tava até gravando o último podcast nosso, que a gente gravou numa ótica, na Vicelli. Enquanto eu tava gravando, enquanto eu falava assim, eu olhei para um óculos de sol que tava na exposição, eu bati o olho e falei, gostei desse óculos. Na hora que acabou o podcast, eu levantei, catei o óculos, botei na cara, olhei no espelho. Eu falei pra dona, quanto que é esse aqui? Ela falou, é tanto. Eu falei, eu vou querer. Pronto, e eu não queria comprar óculos de sol, nada, mas eu bati o olho e comprei. Então, acho que essa particularidade do autoconhecimento, do conhecer as pessoas, que a gente precisa desenvolver. Porque se é um vendedor, e aconteceu isso já também com óculos de grau, se é um vendedor que ela vira pra mim e fala assim, não, mas deixa eu te mostrar outro, e fica na insistência em mostrar outro, eu poderia não ter levado nenhum.
Isso aí. Porque eu não queria Você insistência. provavelmente é o perfil que a gente chama de dominante. O dominante, ele é direto, ele só sai de casa para comprar um negócio que ele já viu. Tem uma comunicação objetiva e ele quer essa comunicação objetiva por parte do vendedor. Então, o vendedor ele vai sofrer uma venda se ele fizer bem feito Sim. e seguir o padrão. Nossa, a minha esposa fala isso, assim. As pessoas, se eu te procurar por algo que você tem a me oferecer, é porque eu já quero muito. Então, assim, a tua venda, ela tá muito fácil. A minha esposa fala, nossa, vender pra você é muito fácil, as pessoas vendem tudo. Tem a capacidade de perder essa venda, porque não vai te mostrar o que Vou não te dar um entende exemplo, presta atenção nessa história. Ano passado, pra você ter uma ideia, esse meu óculos aqui acho que faz uns 4 anos que eu tenho ele, eu não consegui trocar ainda. Ano passado, eu fiz o exame oftalmológico. Aí eu saí com o exame na mão e tal, eu demorei também. Mesmo tempo que eu tô demorando agora pra trocar. Aí eu fui numa ótica, que eu vi um anúncio no Instagram dessa ótica. Eu gostei do padrão da ótica, achei legal, gostei mesmo. Aí eu fui até a ótica. Perfeito, escolhi o óculos. Lindo o óculos, era o que eu queria. Aí na hora de fechar a venda, coitado, sério, um dia eu ainda quero falar com essas pessoas, falar, não façam isso. A vendedora olhou minha receita, tem uma coisa lá de receita que ela tem validade de 3 meses para garantia de lente. Então, se dentro dos 3 meses eu faço um óculos e aí eu chego o óculos, eu não gosto da lente, a fabricante troca o padrão de lente. Eu não sabia que existia isso, eu tava comprando óculos sem saber. Já usei seguro, porque Então, o oftalmologista daqui mediu errado. mas eu não sabia disso. E a minha receita, ela tava com 4 meses, então tinha vencido os 3 meses. Tudo pronto, Elô. Tudo. O óculos caro. Ia ficar quase R$ 2.500 o óculos. Eu nunca comprei. Meus óculos é tudo Chili Beans. É R$ 300 de óculos e ponto. Ela tinha conseguido. Na hora que eu entreguei a receita pra fechar a compra, ela olhou. Nossa, tua receita tá vencida. Você não quer atualizar a tua receita com o sua oftalmologista? Quem que é? Aí ela leu o nome da minha médica. Ai, atualiza a receita com ela, porque aí contou esse benefício da lente. Eu falei, não tem problema. Uso óculos a vida inteira, tá normal. Não, é bom pra você, porque aí se chegar você não gostar. Tá bom. Entrei no carro, pensei no preço do óculos, eu nunca mais voltei. As compras são emocionais. Eu nunca mais. Eu cheguei em casa, a minha esposa, nossa, não comprou? Ficou um tempão, porque eu fiquei quase 2 horas na ótica lá, mediu, fez um monte de coisa lá, tudo pronto. Cheguei em casa, não comprou? Eu falei, então, o óculos ia ficar tanto. Que? Você ia pagar tudo isso num óculos? Você nunca comprou um óculos? Aí já teve toda aquela conversa, eu nunca mais voltei. Isso aí, tá vendo? Eu tava com o cartão na mão. Ia pagar em 10 vezes o óculos. Nunca tinha feito isso. Um óculos, tipo, né? Era outro padrão, lente boa, outra coisa. Mas tava com o cartão na mão. A vendedora, ela quis ser legal porque ela fez alguma coisa boa. Ela não fez algo ruim. Foi muito boa. Ó, tá vencida a sua receita. Vai lá no médico, traz a receita certinha. Se tiver problema, se a gente troca o óculos. Ela fez perfeito o script dela. Mas ela não contava que do outro lado tinha uma pessoa que ia comprar emocionalmente. Feito, né? Mesmo que ela tenha essa boa intenção, ela fecha a venda com você, fala assim: olha, eu vou deixar em stand-by aqui, por causa, né, vamos fechar, mas olha, volta lá, troca a receita, vamos validar. Paga, já faz tudo. Não. Mas já comprou, porque a venda é emocional. Então eu preciso entender também. Qual é o padrão de decisão para tomar a decisão, né, de cada cliente? Porque tem pessoas que vão tomar decisão rápida, que é o seu caso, algumas emocionais, algumas racionais. Tem pessoas que vão tomar decisão de forma demorada, emocional ou racional. Então, por exemplo, se eu chego para uma pessoa que é demorado e emocional e faço, e aí, o que falta para você decidir fechar essa compra? Vamos fechar agora? Falta você me conhecer, porque eu preciso pensar, eu preciso ir para casa, eu preciso conversar com meu marido, eu preciso de tempo, eu não decido sozinha, eu não decido sob pressão. Então já é um outro perfil que você tem que entender. Essa pessoa não vai resolver ali na hora, você vai falar assim: olha, volta para casa, conversa. Ó, segunda-feira eu te ligo, pode ser? Então, aí sim você vai conquistar a venda para essa pessoa, mas faz isso para você, que é uma venda ali emocional e rápida, perdeu a
porque vai para casa, baixou Esquece. o jornal, colocou na entrei ponta no do lápis carro. e desistiu. Eu entrei no carro. Que eu entrei no carro, que eu fechei a porta com o papelzinho da ótica, olhei o preço que tava anotado, falei, não, não vou pagar isso no óculos. Acabou a venda na hora. Então, mas é um desafio pra gente, pra todo Sim. mundo. E Porque, aí precisa imagina, do se lidar com precisa tanta gente. entender, primeiro, entender o que significa venda para você, porque muita gente tem preconceito em relação à venda, então você tem um monte de crenças negativas, né? Que vendedor é ruim, e aí você não vai fazer, né, da forma correta. Você tem que entender que venda é relacionamento, você tem que entender que as pessoas são diferentes, então de que forma você vai abordar cada um. E é isso que muda o jogo, é entender como que você tem que se comportar com cada um. E as pessoas não investem nesse treinamento, não investem nesse desenvolvimento, não ficam ali, o que está na moda hoje em dia é script, né? Script Tá pronto. tudo pronto. Nossa. A pessoa falar isso, Ai, você meu fala isso. Deus. A pessoa falar... Gente, as pessoas são diferentes. Exato. Até a ideia do script pode ser a mesma. Só que você vai ter que adaptar conforme quem está do outro lado. Porque você não pode mandar a mesma mensagem para públicos diferentes. Sim. Então, são esses modismos, né? Elo, e você falou que as pessoas não investem em treinamento. E eu sei que você tem um treinamento presencial chegando aí nas próximas semanas. Conta pra gente, o que vai rolar? No dia 13 e 15 de agosto, das 6 às 9h30 da noite, a gente vai ter a próxima edição do treinamento Decifre Seus Clientes e Venda Mais. É tudo que a gente está falando até agora. Tudo que a gente falou até agora. Como que vai funcionar esse treinamento? A gente tem a primeira parte, que é o autoconhecimento. Então, cada uma das pessoas que vão fazer parte desse treinamento vão entender quais são os seus comportamentos, qual a forma de pensar, qual o ritmo. Então, vai se olhar, vai entender seus pontos fortes, vai entender o que tem que ser desenvolvido. Então, a pessoa chega pro treinamento já com seu relatório completo, de como você se vê e como as pessoas ao seu redor te veem também. Legal. Isso é um diferencial muito grande. Às vezes você tem uma visão distorcida sobre você, ou às vezes você tenta adaptar uma coisa, mas as pessoas estão te vendo de forma diferente. Então, você tem lá o relatório. Então, o primeiro passo, a gente vai conduzir o grupo para se conhecer em profundidade. Segundo passo, você vai entender do seu cliente. Tá? Como que eu pego toda a minha carteira de clientes, identifico com passo a passo qual é o perfil dele. Ele é mais dominante, aquele é a venda mais direta, ele é mais comunicativo, que vai gostar de contar história, ele é aquele mais indeciso, mais inseguro, que precisa de tempo para pensar, ou ele é aquele mais regrado, mais sistemático, que precisa de prova, desconfiado. Quero ver. Então, você vai mapear, saber como realmente decifrar cada um dos seus clientes, para depois saber qual a necessidade de cada um e de que forma você vai abordar cada um desses clientes. Então, você vai entender em profundidade para você se tornar um mestre das vendas. Porque venda é relacionamento. E é técnica, você consegue aprender essa forma certa de tratar cada um. Muito bem. Então, já fica aqui o convite para todo mundo, para já garantir a vaga para participar desse treinamento com a Elo. E tudo que nós falamos aqui nesse tempo, né? Mais de 1 hora que a gente está batendo esse papo aqui, poder colocar em prática. Eu acho que a base é essa. Eu não... Acho que eu sou uma testemunha do quão importante é esse autoconhecimento. Eu vivi minha carreira profissional muito baseada na parte técnica e operacional, como eu citei em algum momento. Mas quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a enxergar as pessoas próximas a mim, comecei a entender a particularidade de cada uma delas e como potencializar cada uma delas. Então, acho que tudo que você traz no seu trabalho, na sua rotina, no desenvolvimento que você propõe para as pessoas, para as empresas, ele reflete muito isso, de que existe um caminho para o autoconhecimento que reflete em como você se torna um líder melhor, em como você potencializa as pessoas à sua volta e como você faz o seu negócio crescer para que você possa ter um pouco mais de conforto financeiro, atinja seus objetivos profissionais e pessoais. Eu acho que a gente falou muito aqui dessa questão voltada para a empresa, mas esse autoconhecimento, esse desenvolvimento todo também, ele melhora suas relações com as pessoas, né?
Melhora Total. o seu dia a dia, a sua vida, dentro da sua Inclusive, casa, com seu pai, com a sua mãe, com sua esposa, com seus filhos, com tudo, né? inclusive as pessoas buscam treinamento de vendas, porque racionalmente elas querem vender, mas elas saem de lá, meu Mudou principal a ganho vida. foi que mudou minha vida. Exatamente. Eu passei a ser uma pessoa melhor, eu passei a me relacionar melhor com a minha mãe, com meu pai, com os meus filhos, com meu marido. Então, relacionamento, pessoas é tudo, né? A todo momento a gente está se relacionando com pessoas. Então, quanto mais você consegue entender de pessoas, você alinha as expectativas em relação ao outro. E aí você adapta essa comunicação e os resultados são muito maiores. Muito bom. Elô, e para a gente terminar, gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir. Agora esse podcast ele vai para o YouTube e no YouTube, nas redes sociais, ele vai embora. A gente não sabe quem vai assistir a gente. Né? A gente controla ali um pequeno espaço que a gente vai acabar divulgando, mas ele vai chegar em algumas pessoas que talvez nem conheça você, nem me conheça. Então, assim, qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas dentro de tudo que nós conversamos, ou algo que vem à tua mente que você considera relevante para a gente finalizar? Entenda de pessoas. Isso vai mudar o seu jogo, vai mudar os seus relacionamentos. Quanto mais você se conhecer, conhecer o outro e conhecer a forma de lidar com o outro, de alinhar suas expectativas, mais certeiro, mais você vai conseguir extrair dessas relações e mais resultado você vai ter. Perfeito. Elô, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que Obrigado agradeço. pelo esse papo. Eu tô aqui, ó, fritando em algumas coisas que você falou para colocar em prática, para também ajustar na minha rotina. E foi muito bom conversar com você. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Gente, você que ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilha esse podcast com seus amigos, com as pessoas próximas a você. Nos siga nas redes sociais também para poder acompanhar o nosso trabalho e até o próximo podcast.